Manuel Damasio, professor universitário, é convidado deste Closing Bell. Manuel Damasio, muito boa noite, obrigado por estar aqui. Começava por algumas das declarações que assistimos ontem e hoje, depois da avaliação da Troika, com muitas críticas à Troika, seja de banqueiros, antigos presidentes da República. Mário Soares fez algumas críticas. Estamos a ter falhas na coesão nacional que era necessária para este período de dificuldade que Portugal atravessa? Não me parece que estejamos propriamente a ter falhas. O que me parece é que, obviamente, perante um conjunto de receitas, à falta de melhor termo, as opiniões dividem-se sobre se a receita matará o doente ou se, eventualmente, estaremos no bom caminho e, efetivamente, há aqui um conjunto de medidas que terão de ser aplicadas. Parece-me que há aqui vamos dizer, do ponto de vista da comunicação, houve aqui qualquer coisa que não correu substancialmente bem. Porquê? Porque nós temos de ter algum cuidado na forma como damos más notícias, porque as pessoas têm ouvido muito más notícias ultimamente. E o que me parece é que nos centramos muito nesta comunicação ao longo destes 2 dias, naquilo que são más notícias que nós ainda não tínhamos ouvido. Ou seja, se calhar era mais importante tentarmos ter aqui um paliativo com algumas boas notícias, e infelizmente elas não têm sido muitas, portanto também não é fácil dá-las, mas o que me parece mais grave, além dessas más notícias, é que muitas delas são apresentadas num regime um pouco incoerente, ou seja, é dito, por exemplo, que teremos eventualmente de também considerar uma descida de salários no setor privado, mas depois não nos é explicado porque é que essa medida é necessária. O que me parece que está aqui a faltar é, perante a má notícia, explicar porque é que essa má notícia pode ser parte de uma coisa boa. Parece que nos centramos só naquilo que é a má notícia. E aí, eventualmente, a má comunicação não terá sido só da Troika, ou neste caso das pessoas que estiveram... Mas isso pode ser uma espécie de um balão de ensaio? Fala-se nessa questão, nesta conferência de imprensa, sem apresentar mais detalhes, para que as pessoas comecem a interiorizar esse conceito, para ser uma medida apresentada daqui a 6 meses? Eu acho que, na generalidade dos casos, neste momento em Portugal, já todos interiorizamos que vamos ter uma contração. E que essa contração terá de passar por um conjunto de fatores que não são só exclusivamente uma recessão que já sabemos que inevitavelmente irá ocorrer no próximo ano, essencialmente como resultado de um conjunto de medidas. Portanto, não haja ilusão. Nós temos aqui uma recessão que é simultaneamente um resultado de um processo, esse sim assustador, que é a diminuição das exportações, porque todos os mercados, ou pelo menos uma parte significativa dos mercados principais para os quais Portugal exporta, e esses dados foram conhecidos esta semana e são bastante preocupantes, uma parte significativa dos mercados para os quais Portugal exporta estão também eles em recessão, portanto naturalmente irão importar menos, e depois há um conjunto de medidas internas, nomeadamente ao nível da tentativa de captar receita, que na prática asfixiam aquilo que é o centro da economia portuguesa, que são as pequenas e médias empresas. E parece-me que esta discussão em torno do cortar ou não cortar salários no privado, nos estamos a esquecer que quando aqui falamos do privado, nós não estamos essencialmente a falar de grandes empresas que poderão ser mais competitivas a nível internacional por via de uma redução de salários. Embora seja muito discutível se a questão salarial é o único eixo de competitividade neste momento a nível internacional. Aquilo que é questionável é se nós, ao tomarmos uma medida dessas, não vamos precisamente bater, entre aspas, naquele setor da economia que já está neste momento a ser completamente asfixiado pela falta de crédito, em primeiro lugar, ou seja, vê-se confrontado com problemas diários de tesouraria que não consegue enfrentar, e vê-se, em segundo lugar, confrontado com uma máquina fiscal que, na ânsia de gerar receita, ainda pressiona mais essas empresas. Parece-me que temos de ter aqui algum cuidado do que é que estamos a falar quando falamos de reduções salariais e discutirmos muito abertamente se esse é o caminho para a competitividade, porque nós só encontramos aqui 2 explicações para uma medida deste género. Ou esta medida é tomada na procura dos tais motores de crescimento que não se consegue neste momento perceber exatamente onde é que estão, e é procurada e é definida na ânsia de criar fatores de competitividade que possam alicerçar no futuro o crescimento económico, e aí tenho grandes dúvidas que os salários sejam um fator de competitividade essencial neste momento, nomeadamente para uma economia pequena como a economia portuguesa. Ou, o segundo aspecto, o que nós estamos e tivemos algumas indicações esta semana nesse sentido, tivemos, por exemplo, um think tank norte-americano que apresentou números assustadores de necessidades de contração em algumas economias da zona euro e que apresentava para Portugal um valor de 22%. Se Portugal tem de ter uma contração de 22%, nós estamos então ainda nem a meio do caminho
de um caminho que é muito complicado. Aqui a questão parece-me essencialmente uma, e aí concordo quando diz que se calhar nos estão a dar a má notícia sem explicar a parte boa, porque se está a testar o remédio, e aparentemente há dois caminhos. Ou nós temos um remédio curto e violento, e esperamos que a seguir possa, num curto espaço de tempo, acontecer um conjunto e serem reunidas um conjunto de condições que nos permitam voltar a crescer. O outro caminho é nós irmos tomando medidas muito suaves de mais médio e longo prazo, mas que com o degradar da situação internacional como nós temos neste momento e com a tal quebra das exportações, nós não teremos, parece ser pelo menos essa a convicção da Troika, não teremos sequer o tempo suficiente para tomar essas medidas no médio prazo, portanto elas terão de ser tomadas de forma mais brusca num curto prazo, no prazo de um ano, se calhar até menos. E tendo em conta esse degradar da conjuntura internacional e nacional, já deveríamos ter tido também aqui alguns ajustes a este programa, ou 6 meses ainda é pouco tempo para se estar a mudar aquilo que foi definido? Muito sinceramente não me parece que a questão do programa da Troika seja aqui o cerne da questão. O programa da Troika existe porque Portugal tem um problema de endividamento. Ponto. O programa da Troika é uma consequência de um problema anterior e esse problema é a consequência de um conjunto de problemas estruturais que estão aí, são relativamente conhecidos, foram discutidos já uns mais amplamente, outros menos amplamente, e alguns deles tocam em pontos muito sensíveis. Temos ou não funcionários públicos a mais? Temos ou não de reduzir o volume da massa salarial? Porque a questão do aumento, do corte de salários, no setor privado é uma parte das tais más notícias. A parte provavelmente mais relevante das tais más notícias é que pela primeira vez, de forma quase aberta, é assumido o cenário de despedimentos na função pública. Cenário esse que inclusive é do ponto de vista legal, não vamos aqui discutir a justiça ou a injustiça da questão, mas é um cenário legalmente muito complexo e que me parece que também aponta para algo que se calhar neste momento é o mais importante na situação económica portuguesa. É que as pessoas individuais e coletivas estão a chegar a um ponto onde estão preparadas para tudo, no bom e no mau sentido. Estão preparadas para, se lhes for explicado, tomarem medidas duras e fazerem sacrifícios ainda maiores do que aqueles que já fizeram, mas também estarão eventualmente preparadas, tal como os gregos ou os italianos, para dizerem basta. Portanto, eu acho que aqui há um momento de gestão onde nós vamos ver quem das lideranças que nós temos neste momento tem a capacidade de explicar às pessoas que as medidas a adotar são medidas necessárias, que correspondem a um sacrifício inevitável, mas que no final algo de bom sucederá. E que esse final, se o remédio é curto e violento, então que a recuperação também venha rápido. E o que me parece é que nós estamos a ter alguma dificuldade em passar essa mensagem. Se calhar estamos tão centrados em discutir esta questão do programa da Troika como se tivesse de vir alguém de fora explicar-nos o que temos de fazer e não temos a coragem de discutir as medidas muito duras que teremos de considerar, nomeadamente num dos, vamos dizer assim, causadores estruturais deste problema, que é claramente uma descompensação daquilo que é a intervenção e o peso do Estado na economia. Mas já se notou, nestes últimos 2 dias, mais preocupação com o crescimento da economia portuguesa? Nas anteriores visitas e declarações da missão internacional, falava-se muito na necessidade da consolidação das contas públicas, na redução da despesa. Já se nota mais também essa preocupação com o crescimento? Não basta cortar, é preciso crescer? Claro, e aí não parece que tenha só a ver connosco. O FMI está a começar a perceber que não pode ter muito mais falhanços. O que se passou e o que se está a passar na Grécia é da maior gravidade, porque é a prova de que a receita não funciona. Nós depois podemos discutir se os gregos exportaram mal, se os gregos não tomaram as medidas corretas, se os gregos não souberam agir. Agora, objetivamente, o que nós vemos na Grécia é uma sucessão de ideias falhadas. E este contexto grego acontece num momento de enorme pressão internacional para que a Europa faça alguma coisa. Ou seja, de uma forma muito simplista, o mundo está-se a cansar um bocadinho da Europa. Primeiro era o centro da Europa que parecia que estava a cansar da Europa do Sul. Agora, aparentemente, é o resto do mundo que está a cansar da Europa. A Europa não toma medidas, não consegue ter uma coesão, eu mais do que uma coesão nacional, neste momento preocupa-me uma falta absoluta de uma coesão europeia, e depois parece haver uma enorme falta de consciência na Europa, para se perceber, um bocadinho em linha com o Schumpeter dizia que uma moeda é o coração de um povo, é mais do que o seu valor facial. Parece que neste momento na Europa há um conjunto de lideranças muito significativo que não percebeu que deixar cair uma Grécia, deixar cair um Portugal ou um Chipre, ou neste momento se calhar uma Bélgica, é deixar cair a própria noção da possibilidade de uma coesão europeia. Porque essa noção de uma coesão europeia e de um projeto europeu foi por completo alicerçado na construção da zona euro, até aqui, e provavelmente o alargamento dessa zona euro, a ambição do alargamento dessa zona euro a um espaço europeu mais amplo. Mas será que vão perceber a tempo? Neste momento estamos mais perto do quê? De uma solução?
ou do colapso? Eu acho que neste momento estamos muito mais perto de uma solução porque temos um cenário de pressão internacional como até aqui não tivemos para que seja procurada uma solução. E temos aqui um acelerar de um conjunto de questões que eu essencialmente resumiria em 3 aspectos. Primeiro, a pressão da opinião pública. Muitos países europeus, e nomeadamente alguns dos países que têm passado relativamente ao lado deste problema, como a Alemanha, têm um cenário de eleições ao longo do próximo ano muito violento, com muitas datas de eleições, portanto a possibilidade de uma forte rotatividade. Temos eleições já aqui ao lado em Espanha brevemente, vamos ter eleições em Itália, portanto nas grandes economias da zona euro vamos ter em quase todas elas eleições, em França, eleições durante o próximo ano. Portanto vai haver uma forte pressão da opinião pública. Segundo, temos uma fortíssima pressão internacional sobre a Europa. Basta olhar para a imprensa internacional para vermos que a Europa neste momento é basicamente a chacota do resto do mundo. Transformou-se no bobo da festa, não é? Portanto, essa pressão internacional vai certamente acentuar-se e muito. E terceiro, temos finalmente a desenhar-se um conceito de solução, porque até aqui não havia um conceito de solução. Uns diziam que era obrigações, outros diziam que tínhamos de pensar eventualmente em excluir alguns países do euro ou ter um euro a 2 velocidades, como se nós já não tivéssemos uma Europa a 2 velocidades praticamente desde o início da construção europeia. E neste momento começa a desenhar-se um cenário de possível solução que terá necessariamente de envolver o Banco Central Europeu, mas que terá, e esse aspecto parece-me central, de envolver uma política de harmonização fiscal. Ou seja, é neste momento absolutamente claro para a generalidade dos decisores na Europa que o mandato do Banco Central Europeu não pode ser só um mandato a nível da política monetária, tem de envolver também uma componente fiscal e que a resolução do problema da zona euro implica, se se quer resolver o problema, porque nós podemos assumir que não se quer resolver o problema, mas que implicará uma harmonização fiscal, como aliás esta semana foi dito por várias vozes na Alemanha que temos de pensar de outra maneira a construção europeia. E sabemos qual é que é essa outra maneira que se está a falar, é provavelmente o caminhar muito mais acelerado para uma espécie de modelo federal. E tendo em conta a pressão que estamos a assistir, essa solução poderá chegar nos próximos dias. Manuel Damasio, obrigado pela presença neste Closing Bell.